2022. Entrevista. A Rádio Salgueira FM segue nesta segunda-feira, 5 de setembro, a série de entrevistas com os candidatos ao Senado. Programa no quadro Voz do Eleitor, programa Manhã da 102, né, os postulantes para a única vaga que estão sendo sabatinados sobre as propostas para Pernambuco e com a oportunidade, claro, de se apresentar à comunidade, tanto homens como mulheres. Na disputa ao Senado, a eleição se encerra em um único turno. Por isso, em 2 de outubro, os nomes já estarão definidos. O mandato de senadores é sempre de 8 anos, mas as eleições para o Senado, elas acontecem de 4 em 4 anos. Assim, cada eleição são renovados alternadamente um terço e 2/3 das 81 cadeiras. Pois é, e a gente trazendo para você aqui os candidatos para que você possa conhecer mais um pouquinho. Está conosco a Tereza Leitão, ela tem 70 anos, é nascida na capital de Pernambuco, Recife, formada em pedagogia. Tereza Leitão é professora aposentada da Rede Pública de Ensino, onde começou a carreira em 1975. Em 1993 chegou à presidência do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco, Sintep. Em 2018, ela foi eleita para o 5º mandato consecutivo como deputada estadual, com mais de 31 mil votos, 31 mil mais precisamente, 530 votos. Tereza Leitão é líder do PT na Assembleia Legislativa e agora é candidata ao Senado por Pernambuco nessas eleições de 2022. Candidata Tereza Leitão, bom dia, seja bem-vinda à Salgueira FM. E eu começo perguntando, a eleição para o Senado, sobretudo no nosso estado, ela geralmente é decidida na semana véspera da eleição, né? Pergunto à senhora, experiente que é na vida pública, a que se deve esse desinteresse da população para uma votação tão importante como é eleger um senador ou uma senadora. Bom dia, candidata. Bom dia, Vinícius Oliveira. Bom dia, Jeane Cardoso. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Salgueira FM, especialmente o programa Manhã da 112. Quero agradecer o convite e parabenizar pela iniciativa. É muito importante que o eleitor saiba e conheça as propostas de seus candidatos, das suas candidatas, como também o próprio candidato. E essa pergunta que você me faz tem muito a ver com esse distanciamento do Senado da base e da população de maneira geral. O Senado não tem ainda, na visão do eleitor, uma presença muito forte no cotidiano de vida das pessoas. Então, é como você diz, é o último voto que se decide. Quando a gente vê as pesquisas, a gente vê ainda muita gente que não sabe ou não quer responder quem é o seu candidato à senadora. Também muita gente indeciso sobre isto. Por isso que eu estou fazendo a minha campanha, destacando muito a importância da aproximação do Senado ao cotidiano de vida das pessoas. Uma senadora, como eu pretendo ser municipalista, estará presente na vida de cada município, não apenas trazendo emendas também, mas fazendo outro roteiro de ações para que a população entenda o valor desse cargo, que é um cargo importante, o Senado é importante, e eu acho que é por isso, Vinícius, que a nossa campanha para o Senado vai agora, nessas últimas 4 semanas, ganhar mais força e a decisão do eleitor se dará realmente mais ao final do prazo. Ok, obrigada, candidata. Candidata Tereza Leitão, seja bem-vinda, Jeane Cardoso. Na concepção da candidata, qual é a atitude mais importante que seja feita para ajudar, eu digo, o Senado? A gente tem perguntado também o município, o Estado, mas o Senado, né? O que a senhora pode colocar para a gente? A candidata acha que precisa estar mais atento, mais perto, para cuidar, para compor, para se mostrar. A gente viu agora na pandemia, ele se mostrar mais. E a senhora fala muito nessa questão da senadora para municipalizar o Senado. Gostaria que a senhora versasse sobre isso. Eu acho que tem uma atitude
que é importante todo político ter e dar atenção a ela nesse processo de eleição, que é o reencantar com a política. Tem muita gente descrente da política como uma atividade definidora dos rumos da sociedade. É na política que se define tudo. Se define o preço do feijão, se define as vagas da escola pública, se define as verbas para o SUS, se define uma conduta que precisa ser valorizada. Então, acho que isso só é possível quando o eleitorado e a população reconhecem no seu representado ou na sua representada uma pessoa capaz de valorizar os cargos que ocupa. É uma pessoa ilibada, uma pessoa correta, uma pessoa transparente, uma pessoa com práticas políticas referenciadas na ética e na valorização do voto, para que ninguém se arrependa do voto que deu. Essa atitude, Jeane, graças a Deus, me acompanha durante os meus 20 anos de mandato parlamentar. E eu quero aprofundar mais ainda. Em relação ao Senado, propriamente dito, você citou um ponto que foi um ponto que deu muita visibilidade ao Senado, que foi a CPI da Covid. Ali a gente viu os posicionamentos dos senadores, aqueles que defendiam a vida, aqueles que achavam que as coisas estavam todas muito bem. A CPI teve dados técnicos muito importantes e a gente precisa mostrar que isso foi o Senado quem fez. O que é que precisa, portanto? Mostrar qual é o papel do Senado. O Senado é uma casa revisora. Os projetos de lei, sobretudo PECs, que é a proposta de emenda constitucional, que são aprovados na Câmara de Deputados, precisam ir para o Senado para uma revisão. O Senado tem que ter muito conhecimento sobre as questões orçamentárias, sobre as questões fiscais. É no Senado que se aprova nomes de ministros, é o Senado que se relaciona também com o posicionamento das Forças Armadas. Então, é uma casa, por isso que se chama de Casa Alta, que tem um valor muito grande para o equilíbrio da democracia. Não se admite senador ou senadora negando esse papel. Por isso que eu quero afirmar a importância do Senado e, pelo meu histórico de vida pública, trazer essa importância para o dia a dia do povo, para o povo saber o que é que o Senado pode fazer por ele. Esse é um ponto de aproximação importante. E quando eu digo que serei uma senadora municipalista, é para tratar o município com a importância que ele tem. O município é um ente federado. O Brasil é uma república federativa composta pelos municípios, pelos estados e pela União e pelo Distrito Federal. Os municípios têm uma carga de responsabilidade muito grande e às vezes não corresponde aos recursos que eles recebem. Ficam os prefeitos com o pires do SPM na mão, quando paga a folha dos servidores, falta pouco para investimento. De que é que os prefeitos se valem corretamente? De emendas parlamentares, tanto de deputados quanto de senadores. E eu pretendo continuar com essa prática de colocar emendas parlamentares para os municípios. Mas eu quero também representar os municípios nos grandes debates. Eu quero ouvir os prefeitos nos debates da reforma tributária. Eu quero ouvir os prefeitos no debate do Sistema Nacional de Educação. Eu quero ouvir os prefeitos no debate do aprimoramento do SUS, porque só sobra responsabilidade e não sobra recursos. Então, o município precisa se afirmar como ente federado autônomo, mas para isso ele tem que ter recursos, porque o município, assim como o vereador e o prefeito, são os políticos mais próximos da população. Então, essa roda, ela tem que girar com essa identidade e essa priorização que eu pretendo dar. Então, acho que isso seria, a meu ver, a atitude mais importante que um senador ou que uma senadora pode fazer. Zelar pela importância do Senado, com ética e com transparência. Nada de orçamento secreto, por exemplo.
se aproximar dos municípios e dar à população essa condição de conhecer mais de perto o Senado, através dos mandatos transparentes, participativos e em diálogo constante com a população. Candidata, 10 horas e 57 minutos, a senhora falou da Casa Revisora, que é importante a gente focar nessa questão do Senado. Vamos falar de Estado Social. Nós tivemos emendas da Constituição que foram feitas, a exemplo do teto de gasto, da reforma tributária, trabalhista, aliás, reforma previdenciária. Em quais emendas a candidata acha que hoje justificaria uma revisão constitucional e por quê? A mais urgente? Muitas coisas, viu, Jeane? Você sabe que eleita, eu terei um papel político importante para me juntar ao senador Humberto Costa e aos outros senadores da base de sustentação do governo Lula. Então, nós vamos ter que apoiar Lula nisso que Lula está chamando de revogaço. Não vai ser uma coisa geral e restrita. Não, chegar lá e acabar com tudo, de jeito nenhum. Lula vai fazer isso de maneira como ele está sendo consciente, né? E de maneira que não desequilibre mais o Brasil do jeito que foi desequilibrado por Bolsonaro. Então, nós temos que responder positivamente. E o outro papel meu será de ajudar Danilo Cabral a governar. Então, o teto dos gastos já foi furado por Bolsonaro, de maneira inconstitucional. Esse teto dos gastos, que Bolsonaro herdou de Temer e não quis mexer, ele tem prejudicado muito a vida dos estados e a vida dos municípios, sobretudo onde se tem recursos vinculados à educação, recursos vinculados à saúde. Além dessa questão, a reforma da Previdência, que sufocou bastante, né, os trabalhadores e as trabalhadoras e não resolveu o problema dos empresários, nem da iniciativa privada e nem do sistema público em relação aos chamados cálculos autuariais. A questão da reforma trabalhista é outra que vai precisar ser revista, porque não gerou emprego. Há um número imenso de desempregados hoje no Brasil. E quando você vê que o emprego cresce, ele cresce na informalidade. A informalidade nem sempre é uma coisa estruturada, como o MEI, o microempreendedor individual, como sistemas mais estruturantes de empreendedorismo. Isso tudo o Senado deve contribuir com o debate, mas não com a informalidade, onde o trabalhador não tem nenhuma proteção social. E a proteção social está em debate também na Câmara. O Danilo Cabral é, inclusive, o coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do SUAS. Isso tem que ser pensado porque a gente está com 35 milhões de famintos no Brasil. Então, acho que essa revisão deve ser feita com todo cuidado, com toda seriedade, mas com toda urgência. E nisso eu quero contribuir com o governo do presidente Lula. Ok, candidata, obrigada. São 11 horas e 1 minuto. A você que está ligando o seu rádio agora, a candidata a senadora pelo Partido dos Trabalhadores, Tereza Leitão, é a nossa entrevistada de hoje. Candidata, a senhora tem um histórico, uma relação muito forte, muito próxima com a educação. E o Brasil sempre teve inúmeros desafios quando a gente fala de educação. Agora, pós-pandemia, os desafios aumentaram. Enquanto professora e, eventualmente, senadora, no seu ponto de vista e na sua experiência, qual o principal desafio da educação no Brasil? Por onde começar ou por onde recomeçar, candidata? Eu acho que vai ser um recomeçar bem doloroso, Vinícius. Está sendo já nessa questão da pandemia. O que aconteceu com a pandemia? Houve a necessidade do isolamento social, houve a necessidade da suspensão das aulas presenciais e a alternativa, que não foi de início muito planejada, ficamos 10 dias batendo cabeça,
Mas a alternativa que foi importante, sem sombra de dúvida, foi a implementação das chamadas aulas remotas. Essas aulas remotas tiveram um lado muito positivo, que foi o vínculo afetivo do estudante com a escola, dos meninos, das meninas, dos adolescentes, dos jovens. Mas mostrou também um lado gravíssimo do apartheid, da diferença e das desigualdades sociais. Enquanto nas escolas privadas havia um aparato, porque em casa se tinha computador, se tinha rede de internet, às vezes até um professor particular era contratado. Nas escolas públicas nós tivemos problemas grandes. Os professores e professoras foram muito devotados. Foi um compromisso emocionante, eu diria, porque não estavam todos formados para usar esses equipamentos e se desdobraram para que as aulas remotas minimamente chegassem aos estudantes. Mas muitos estudantes não tinham equipamento, tem alguns casos que é um celular para todo mundo, ou não tinham a rede de internet para acessar aquelas aulas remotas. Então, foi um período de muito estresse, um período de muito desgaste emocional, tanto para as famílias quanto para os professores. Então, na retomada, esses laços estão sendo reconstruídos, mas o poder público, o MEC, que tratou dessa suspensão das aulas também, despachando para os estados e municípios, não apresentou um plano de recomposição, conteúdo que não foi totalmente assimilado, não foi totalmente construído, porque era impossível isso ter sido construído com as aulas remotas, substituindo as aulas presenciais. Então, nós tivemos lacunas curriculares gravíssimas. Uma criança que estava em fase de alfabetização, o que houve com ela nesse período? Então, eu diria que uma das coisas importantes a fazer é uma reconsideração da organização curricular. Mas tem uma mais importante do ponto de vista estrutural e que Bolsonaro relegou. O Plano Nacional de Educação. O plano está engavetado. Ele precisa ser retomado em suas metas e em suas estratégias, porque lá tem também essa questão do acesso à tecnologia. Nós estamos em plena transição digital, não podemos desconhecer isso. Teve um projeto de lei de uma deputada para os professores e os estudantes terem acesso a esse material, bancado pelos cofres públicos, porque tem dinheiro para isso, do PUST, e Bolsonaro vetou. Na derrubada do veto, ainda não houve tempo hábil, que a gente já está no último trimestre do ano letivo, para que isso chegasse de fato, de maneira universalizada, a todas as escolas públicas. Alguns estados, alguns municípios deram passos largos nessa direção por sua própria conta, mas sem o apoio do governo federal. Então, no governo do presidente Lula, e eu quero estar lá no Senado para apoiar essa iniciativa, a transição digital vai ser considerada, senão a gente vai gerar uma outra forma de desigualdade social, que é a desigualdade tecnológica. Uns têm acesso e os outros não. Então, como hoje a gente já vive isso, né? Alguns têm acesso à educação mais do que outros, acesso à saúde mais do que outros, acesso à cultura mais do que outros, acesso à moradia mais do que outros, até acesso à comida, que o povo hoje passa fome. Então, para a gente não gerar também mais uma desigualdade, há que se tratar essa questão da transição digital no âmbito das políticas públicas de universalização de direitos. Ok, candidata. Agora a gente pergunta, né, mais uma vez, como foi dito aí a Pernambuco caberá uma cadeira, né? Então, quais serão as áreas que a senhora pretende priorizar, né? E a gente sabe que os parlamentares, eles têm emendas de bancadas, emendas de comissão, as emendas individuais que, se eu não me engano, são 25. Então, se a senhora for eleita, que áreas vai destinar esses recursos? E as secretas?
para Tereza Leitão, elas devem ser eliminadas? Ou a senhora acha, né, como muitos colocam, monstrenho, fantasminha camarada, deve continuar? A gente sabe que já tem aí 19 bilhões, né, teve alguns vetos aí na merenda escolar, né, e agora a gente viu aí 42% na saúde. Aí eu gostaria que a senhora respondesse sobre isso. Primeiro, todo senador e senadora tem que estar muito preparado para a leitura política do orçamento. Eu estou me preparando para isso, estudando, terei assessorias muito técnicas nesse sentido. Por quê? O orçamento, Jeane, ele diz muito das prioridades do governo. O orçamento de Bolsonaro, ele está aumentando o pagamento da dívida externa em trilhões. Está utilizando mais da metade do orçamento para isto. O orçamento secreto, que você aí citou, é uma excrescência, é uma vergonha. Não sei como o povo ainda não se rebelou de forma bem enfática contra isso. Porque é um dinheiro administrado pelo presidente da casa para deputados que votam em favor do que eles querem, independente da matéria ser boa ou não para o povo. Aí tem deputados que se beneficiam disso. Agora, nessa campanha, a gente está vendo isso. Chega coisa em um município que não estava prevista no orçamento legal, porque eu acho o orçamento secreto ilegal e imoral, porque aquele deputado votou sempre de acordo com o que o presidente da casa queria. Eu pretendo atuar em 4 áreas principais em termos de políticas públicas e em algumas áreas estruturantes em termos de infra e de apoio às cidades. Educação, saúde, mulheres, crianças e adolescentes. Essas áreas aqui requerem uma ação contínua, né? Uma ação articulada entre estados e municípios. Na área da infraestrutura, nós temos uma reclamação muito grande dos prefeitos, e eu estou trabalhando isso com eles, que a gente pode atuar individualmente em cada município, para que as emendas sejam destinadas em diálogo, ou a gente pode destinar uma emenda regionalizada. Pretende fazer isso junto com os senadores do Estado também, Humberto e Jarbas Vasconcelos, porque as emendas de bancada, elas podem reunir um valor maior de recursos e resolver uma questão que vai ser benéfica não apenas para um município, mas para um conjunto de municípios naquela região. No plano do nosso governo, a questão hídrica vai requerer muitos recursos. O plano pela água, que já tem várias coisas encaminhadas pelo atual governo Paulo Câmara, mas que vão precisar dar continuidade e aperfeiçoamento, e vai precisar de recursos. O plano de estradas, muitas estradas estão sendo restauradas, né? No sertão tem muitas restauradas, mas nós temos algumas ainda no agreste para ser restauradas em alguns locais da Zona da Mata. Isso é uma coisa que também demanda um investimento grande. E isso tudo, eu acho que isso é um diferencial que, modesta parte, eu tenho para os demais candidatos, é que eu me acostumei na minha vida política a negociar, porque eu vim do sindicato. Eu negociei toda a minha vida em favor dos trabalhadores e com respeito aos nossos interlocutores. Então, eu vou negociar com os prefeitos, eu vou propor esses consórcios regionais para o atendimento de alguma emenda que beneficie o conjunto dos municípios. Fora isso, você tem emendas importantes para a agricultura familiar, como equipamentos, né, tratores, criadeiras, uma série de caminhões, né? Você tem isso que é mais fácil até de você resolver, porque é mais imediato, como você tem ambulâncias, tomógrafos, também na área da saúde, que é coisa mais imediata, como você tem kits, ou já teve, né, kits para os conselhos tutelares, e atuar firmemente para que o orçamento ele priorize o povo.
ele prioriza as políticas públicas de atendimento às necessidades principais da população e não o orçamento secreto. Tu sabia que o orçamento secreto tem mais recursos do que alguns ministérios? Aí fica o próprio ministro correndo atrás de deputado ou de senador, porque as verbas discricionárias deles são insuficientes, porque foi muito volume de dinheiro para o orçamento secreto. Isso tem que acabar, o povo tem que acompanhar para onde é que o seu dinheiro está indo, em que o seu dinheiro está sendo aprovado, porque esse dinheiro é oriundo de impostos, sobretudo. Então, eu pretendo atuar nessas áreas e com essa conduta, com esse comportamento de diálogo, de transparência e de prestação de contas do que eu estou fazendo. Salgueiro FM, 11 horas e 13 minutos. A você que está ligando o seu rádio agora, a candidata a senadora Tereza Leitão, do PT, é a nossa sabatinada de hoje. A você que nos assiste através do Instagram da Salgueiro FM Oficial, obrigado pelo carinho, amizade e audiência. Candidata, manchete do blog de Jamildo. Pesquisa mostrou Marília Reis como mais sincera. Logo depois, Tereza Leitão a chamou de vazia e enganadora. Por que esse tratamento tão duro com uma ex-aliada? Vocês faziam parte do mesmo partido. Onde foi isso, Vinícius? Blog do Jamildo. Olha, eu acho que eu tenho que contextualizar, eu nem li essa matéria. Agora, eu preciso saber a que Jamildo se refere na minha relação com Marília. Marília foi do PT, Marília não é mais do PT. Eu não sou candidata a governadora. Jamildo está me comparando o tempo todo com ela. Eu sou candidata a senadora. O senador de Marília é André de Paula, que votou 100% contra os trabalhadores em todas as votações que vocês citaram aqui. Agora, eu acho que o programa de governo deles dois precisa ser realmente mais explicado. Mas Jamildo está assim, ele gosta de mim, ele acha que eu devia ser candidata a governadora. Não é a primeira manchete que ele faz, não. Eu respeito muito as análises da imprensa, não vou discutir com manchete. Eu vou ler direitinho essa matéria. Não acho que isso é uma agressão, não. Muito pior já disseram de mim, do lado de lá. E nem por isso eu fiquei choramingando. Nós estamos numa disputa que deve ser eminentemente política. Eu fui acusada pela campanha do lado de lá, por exemplo, de ser despreparada. Porque nunca fui deputada federal. Eu já fui acusada pela campanha do lado de lá de ser idosa, e por isso eu devia estar em casa, ao invés de estar pelas caminhadas, como eu tive ontem, uma caminhada brilhante no carro. Então eu vou ler a matéria, até te agradeço. Eu posso inclusive encaminhar o link para a senhora, candidata. Ok. Candidata, a gente quer que a senhora coloque, a gente está fazendo essa pergunta a todos os candidatos, né? Qual é o papel dos senadores, senadoras nesse cenário que a gente vive de grande polarização, partindo do pressuposto mesmo de construção, de consciência, né? O respeito também, vamos dizer, à Constituição e até servindo de escudo e barreira no controle do Executivo. E pegando essa deixa de algumas palavras, de alguns movimentos, né, que a gente vê na política, a candidata acha que tem que ter também uma combinação, um filtro para discursos antidemocráticos. Sábado, o ex-capitão participou no sábado, né, e o presidente Bolsonaro em Nova Hamburgo, Rio Grande do Sul, na companhia de Michele, num evento de Mulheres pela Vida, pela Família, promovido pelo Partido Liberal. Então, ambos foram aplaudidos em seu discurso. Jair Messias disse que certo candidato afirma: vou transformar os clubes de tiro em bibliotecas, e a seguir perguntou às mulheres presentes se elas preferem sacar a bolsa, a Lei Maria da Penha ou uma pistola. E a resposta foi, né, uma pistola. Como que a candidata, né, observa esse cenário e também esse filtro que os candidatos deveriam ter, né, nas suas posturas? Primeiro, eu acho que o papel principal do Senado, como do Congresso Nacional como um todo, é a defesa da democracia.
nós estamos sofrendo ameaças explícitas, vindas de quem nunca deveriam vir, do presidente da República, ao regime democrático. De várias maneiras. Primeiro, pelo desrespeito com que ele trata as instituições. E segundo, porque não dá valor ao povo. A Covid foi um exemplo. Você citou no início do programa a CPI da Covid, e a forma como Bolsonaro tratou as pessoas acometidas de Covid foi de uma desumanização e de uma crueldade absurdas. Isso é um atentado também contra a democracia. Então, atenta contra as instituições e atenta contra a vida. E o que é Mulheres pela Vida? O que é a vida? O nosso presidente, que acha que um clube de tiro não é importante, eu concordo com ele, para se abrir clube de tiro em tudo que é lugar. No lugar de um clube de tiro deve ter uma biblioteca, sim, porque biblioteca é cultura, biblioteca é instrução, biblioteca é educação. E educação é melhor do que violência. E um livro é melhor do que um revólver. A defesa da vida, feita pelo nosso programa, primeiro, saúde para todas as mulheres. Segundo, emprego. A quantidade de mulheres endividadas está incrível aqui no país. Terceiro, moradia, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, escola, um pai de família com a autoestima baixa, com baixa autoestima porque está desempregado, porque não tem dinheiro para botar um prato de comida na mesa, provoca essa violência também. E cuidar da vida das mulheres. A Lei Maria da Penha é uma conquista das mulheres. Não é para se matar, é para se prevenir e para se punir. A prevenção à violência é fundamental. E não pode ser uma coisa impune. Bolsonaro está defendendo que se faça justiça com as próprias mãos. Então, veja como ele atenta contra a democracia. Uma pessoa que defende a tortura, como ele defende, também tem essa peculiaridade. Então, ele foi aplaudido porque ali só tinha as mulheres que votam nele, que são minoria. E há um segmento da sociedade que Bolsonaro vai perder a eleição, mas valendo mesmo são as mulheres. Porque as mulheres querem emprego, as mulheres querem família tranquila, as mulheres querem educação para seus filhos, as mulheres querem proteção, as mulheres não querem violência. É por isso que Bolsonaro vai ter entre as mulheres. As mulheres estão com Lula, e aí ele está meio desenganado. E aí vem com esse tipo de posicionamento que se soma a vários episódios de desrespeito que ele praticou contra as mulheres, contra as jornalistas, contra deputadas, contra uma dona de casa, contra uma trabalhadora. Então ele não vai ter vida fácil para as mulheres, nós vamos derrotá-lo. Aliás, o Brasil vai derrotá-lo. São 11 horas e 20 minutos. A deputada estadual e candidata a senadora da República, Tereza Leitão, é a nossa entrevistada de hoje aqui na Salgueiro FM. Vamos continuar falando dessa pauta tão boa de se falar, que é de mulher, né? A pauta das mulheres. E a gente sabe, candidata, que o espaço ocupado na política pelas mulheres ainda é muito pouco. Mas aqui em Pernambuco, neste ano, a gente tem algo singular. A gente tem mulheres que estão protagonizando. A senhora liderando as pesquisas para o Senado, duas mulheres extremamente bem avaliadas, segundo as pesquisas, na corrida para o governo do Estado. Como é que a senhora avalia esse protagonismo feminino das eleições em Pernambuco? Eu acho muito importante. O espaço das mulheres na política é um indicador de amadurecimento da sociedade, é um indicador de construção da democracia. Não existe democracia com desigualdade entre homens e mulheres. E nesta campanha nós temos 9 candidatas mulheres
nas chapas majoritárias. Na verdade, todas as chapas majoritárias têm mulheres. Na nossa temos duas. Temos a vice-governadora, Luciana Santos, que é a atual vice-governadora, candidata, portanto, à reeleição, e tem a minha candidatura ao Senado. Eu acho isso uma conquista, porque nós temos no parlamento ainda dificuldade de ampliação. Hoje nós temos a maior bancada de deputadas na Assembleia Legislativa, nós somos 10, mas não sabemos se isso vai se repetir na próxima eleição. Eu torço para que se repita, porque várias deputadas estaduais não serão candidatas à reeleição. Estão disputando outros cargos, ou Senado, ou vice. Nós temos 2 deputadas que são vice, ou são candidatas a deputada federal. Então, os partidos políticos, a meu ver, precisam dar uma grande atenção a isso. Parece que estão dando essa atenção, não apenas para compor cotas, mas também para valorizar a participação das mulheres, que esse espaço da política foi o espaço público, o último espaço público as mulheres ocuparem, porque ele é o mais público dos espaços públicos. A sociedade que a gente vive ainda é difícil para as mulheres em muitos aspectos. E uma mulher para estar na política é uma opção, evidentemente, que é uma opção, mas ela não deixa, a sociedade não deixa de vê-la em suas outras funções, sobretudo nas funções domésticas. Então, é mais sacrificante para a mulher do que para o homem. Então, quem tem que cuidar são os partidos políticos e o poder público também, em algumas políticas que são importantes, como a geração de emprego, como creches, e a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres para estarmos na política, representando e consolidando essas referências. Tem uma frase muito emblemática, Vinícius, ela é uma frase antiga, mas ao mesmo tempo é muito atual. Uma frase da ex-presidenta Michelle Bachelet, que ela diz assim: quando uma mulher entra na política, muda a mulher. E nós mudamos realmente. Quando a gente entra na política, é uma experiência muito desafiadora. Quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Mas quando muitas mulheres entram na política, muda a política. Porque aí é o nosso olhar, é a nossa experiência, são pautas novas que as mulheres trazem de um setor da sociedade fundamental para o equilíbrio da democracia. Então eu vejo com muito bons olhos a conquista desses espaços. Ok, né? E as mulheres estarem sempre vigilantes, né? Porque tem coisa vindo por aí que não é bom também para as mulheres não, né, Tereza? Vamos lá. E a gente queria colocar... Exatamente. Temos que estar vigilantes e temos que ter esse compromisso com as mulheres. Ok. A política é feita de concessões, diálogos. Ninguém faz política sozinho, por mais que queira, né, não concordar com alguns posicionamentos. Qual foi a maior concessão que a Tereza Leitão fez depois de alguns posicionamentos até contra o PSB, Tereza? E hoje está junto, né? Eu queria que você desse uma pinceladazinha também em relação ao horário eleitoral, que é bastante importante, e muitos candidatos, eles se apegam com ele, né? Mas falasse um pouquinho da questão dos debates, né? Que às vezes no horário eleitoral fica difícil, vamos dizer, captar algumas ideias, porque é um atrás do outro, e é um grande momento para contrapor posturas, posições, né? Até ideias. E a senhora... tem se proposto a estar, né, em sabatinas. O que é que acha de alguns candidatos não comparecerem a debates? Primeiro, concessões, né? Eu acho que nós fizemos uma aliança. Não foi concessão, eu não diria assim concessão, sabe, Jean? Nós fizemos uma aliança estratégica com o PSB, coordenada nacionalmente pelo presidente Lula, e que teve rebatimentos em todos os estados, tanto para o PT como para o PSB. Por exemplo, o PSB retirou a candidatura em São Paulo para apoiar a candidatura do PT, de Fernando Haddad. Outro exemplo, o vice do PT é do PSB, é Alckmin.
Eu tenho muita tranquilidade de tratar essas relações partidárias porque eu não tenho apelo pessoal nas minhas relações partidárias, nem pessoal nem privado. Os meus embates sempre foram no âmbito da política. Então não há problema. Nunca fui um adesista e nem nunca fui uma oposição, um porra louca, com licença poética da palavra, não é? Então, acho que a concessão não se deu como concessão, mas com o entendimento protagonizado pelo presidente Lula da importância de se fazer essa aliança para definitivamente botarmos Bolsonaro para fora do país. E o PT sozinho não conseguiria fazer isso. Por mais força que o partido tenha, ele sozinho não poderia fazer isso. Até porque ninguém governa sozinho. A gente governa sempre com partidos aliados, com setores da sociedade. E isso o Lula faz com muita maestria. O segundo aspecto são os debates. Eu acho que está havendo um esforço muito grande da imprensa, de rádio, de TV, para se fazer debate. Porque é uma quadra política que a gente está atravessando crucial. E os candidatos têm que mostrar quem eles são, o que é que eles vão fazer, o que é que eles defendem. É muito ruim quando um candidato ou uma candidata falta ao debate. Eu acho que é um desrespeito com a emissora que está convidando, é um desrespeito com os outros candidatos, que todos estão também em o mesmo processo, e pode demonstrar duas coisas: ou uma arrogância muito grande, eu me vou porque eu não preciso, ou ao mesmo tempo uma inconsistência para se defender e para apresentar o que é que pensa. Porque uma coisa é você apresentar num programa de TV, olha pelo teleprompter, com a assessoria ali de lado, né? O guia eleitoral, ele é muito bom também, é muito bom. Ele apresenta muita coisa, mas não tem ninguém para contrapor. No debate, não. É o tete a tete, é o olho no olho. Eu acho que as sabatinas cumprem um papel. Nós estamos aqui há quase uma hora conversando. Então, é uma preciosidade. Uma hora de rádio é uma preciosidade. Quantas pessoas estão me ouvindo? Quantas ainda não tinham me ouvido? Quantas não sabem quem eu sou e agora estão sabendo? Quantas não sabiam minhas propostas e agora estão sabendo? Então, você tem essa parte da sabatina que ninguém devia se negar aí, e você tem a parte dos debates. Eu lamento quando um candidato não quer ir para debate e não quer ir para sabatina. Eu acho desrespeitoso com o povo, com a emissora e com os demais concorrentes. Sobretudo em um momento que a gente está vendo a democracia ser tão questionada. Devíamos todos estar indo para primeiro também defender a democracia, defender as urnas eletrônicas, e dizer que estamos, sim, disponíveis para o crivo do eleitor. Se o eleitor gostar, ele vota na gente, livremente. Aí a gente não, eu, pelo menos, não quero perder uma oportunidade dessa, do eleitor me conhecer e me colocar à disposição para receber pelas minhas redes sociais, me sigam nas redes sociais, sugestões, críticas, dúvidas, porque uma eleição é curta, mas a gente não deixa de fazer esse processo de aproximação e de diálogo com o eleitorado. Agradeço muito, inclusive, a vocês, esse rico espaço que vocês estão me proporcionando. Candidata, para a gente finalizar, a gente sabe que a Câmara Alta, o Senado, é a casa dos grandes debates, é a casa da experiência, as grandes pautas do Brasil são discutidas e decididas no Senado da República. E os assuntos da atualidade também. Repercutiu nos últimos dias a decisão do ministro Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, suspendendo o piso nacional da enfermagem. A gente pergunta qual a posição da candidata em relação a este assunto, a este entendimento do ministro Barroso. Candidata. Olha, eu acho que a relação entre os poderes deve ser muito respeitada e nós estamos vivendo um período de muita intersecção entre o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Eu espero que numa próxima gestão o equilíbrio seja melhor trabalhado, para que o executivo não se meta no legislativo onde não lhe compete, o legislativo não se meta no judiciário onde não lhe compete e vice-versa.
Eu acho que a gente está vivendo um período de muita conturbação entre a relação que deve ser harmoniosa e equilibrada entre os três poderes. Quando você vê um presidente da República dizer que só tem bandido no Supremo, é um negócio meio perigoso. Por outro lado, o piso foi uma conquista da categoria, de uma categoria importantíssima para o equilíbrio, a manutenção e o cuidado com as pessoas. Se a gente tem alguma dúvida sobre a importância da enfermagem, a Covid retirou essa dúvida da cabeça de qualquer pessoa. A dedicação, eu diria que a devoção e o compromisso com que enfermeiros e enfermeiras trataram a Covid com horas a fio dentro de um hospital é uma coisa que vai ficar na história, meritória, importante, de valorização desses profissionais. E o piso, evidentemente, é um indicador. Mas o que aconteceu também? Quem é que vai pagar esse piso? Os estados e os municípios. Com qual dinheiro eles vão pagar? Com o dinheiro do SUS. Bolsonaro não botou R$1 a mais no orçamento do próximo ano para o SUS. Agora, o debate vai continuar sendo feito. Dia 10, se não me engano, vai haver um ato de retomada desse debate. E eu acho que deve ser feito, porque foi uma lei aprovada. O que a gente tem que discutir agora não é se vai valer ou se não vai valer, porque ela está valendo. O que a gente vai ter que discutir agora é como esse piso vai ser viabilizado. Eu vivenciei isso anos a fio com o piso do magistério. A lei de civil foi demorada a implantação. Então, a gente precisa agora desatar esse nó, porque a lei foi fruto de uma grande luta. Ela foi debatida com muito vigor, anos a fio. Então, o que se precisa agora, depois da conquista, vir a viabilização. Analisar essa peça do Supremo, a peça jurídica, para que se busque alternativas de implantação do piso, porque não só ele é lei, como ele é extremamente merecido. Já era. E depois da Covid, passou mais a ser merecido mais ainda. Candidata Tereza Leitão, as suas considerações finais, para que a senhora possa se dirigir aos nossos queridos ouvintes, porque votar em Tereza Leitão, que está praticamente há 22 anos no Partido dos Trabalhadores, tem quase 30 anos aí de educação, então que a senhora possa usar a palavra. Eu quero agradecer, Jeane, agradecer a você e a Vinícius, toda a elegância da condução. Nós abordamos todos os temas importantes e necessários, me colocar sempre à disposição para o debate, para apresentar as nossas ideias, com muito orgulho, como você acabou de dizer, sou de um mesmo partido, sou do PT, igual com o presidente Lula, há 22 anos, me elegi igual com ele em 2002, por isso que quero na volta dele e mais para perto dele, lá no Senado da República agora, em 2022. Será uma conquista histórica para a minha vida política, sempre muito respeitosa às decisões partidárias, e para a educação, como você bem disse, vai ter professora no Senado. Eu acho que uma vida dedicada à educação não é uma coisa à toa. Eu sou professora de ofício e de profissão. E escolhi essa bandeira porque eu acho, como diz o deputado Raul Henrique, sempre me empolga com essa declaração dele. Tereza escolheu para a sua vida duas coisas que são importantes para a sociedade. As duas coisas mais importantes para a sociedade, a educação e a política. E eu pretendo aprofundar essa relação e esses fatos, essa minha ação, continuando nessa área com muito afinco, com muita dedicação, com muita ética. Muito obrigada a vocês dois, a Rádio Salgueiro, a Manhã 102 e a todos e todas que nos ouviram, a todos os ouvintes que nos acompanharam.
Obrigado, candidata. 11h37 agora, sabatinamos a candidata ao Senado pelo estado de Pernambuco, Tereza Leitão, do Partido dos Trabalhadores. Ainda esta semana, nós conversaremos com a candidata ao Senado do PSOL, Eugênia Lima, e também com o candidato ao Senado pelo Partido Liberal, Gilson Machado Neto. É a Salgueiro FM na Marcha das Eleições 2022. JL Veículos mudou de endereço. Margens da BR-116 em frente ao Corpo de Bombeiros.